Fala pessoal, tudo bem com vocês? A seleção brasileira toma de 4 de Senegal, perde o rumo e se torna cada vez mais um reflexo da entidade que a comanda, a CBF. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sei que amistoso não vale de nada, mas a gente precisa entender onde colocar esse amistoso ou esses amistosos contra Guiné e Senegal dentro de um ciclo, dentro de uma preparação. Porque a Copa do Mundo, é clichê dizer isso, mas ela já começou na medida em que a gente precisa, depois do que aconteceu no Catar, pensar em 2026. Ou a gente vai deixar para pensar em 2026 a partir de 2024? Não, né? Qual seleção faria isso? Gente, tá cada vez mais complicado. Foi a primeira vez que a seleção brasileira tomou 4 gols desde o 7-1 para a Alemanha, lá em 2014. E tomamos de 4 para uma seleção africana, que não está na mesma prateleira, ou não deveria estar, ou não estava até então, né? Melhor dizendo, porque as seleções africanas estão cada vez crescendo mais, com jogadores ocupando as principais ligas do mundo e a gente ficando para trás, né? Mas Senegal, que tem uma boa seleção, tá? Chegou nas oitavas depois de 20 anos na última Copa do Mundo, aí tomou um 3-0 para a Inglaterra, mas tem jogadores como o Koulibaly na defesa, como o Sadio Mané, que acabou com o jogo hoje. É claro que a seleção senegalesa merece respeito, mas a gente fica, né? Fica tentando, não, mas peraí, mas a seleção brasileira não é que ela sofria ou tinha dificuldades com o Senegal. A seleção brasileira, ela passava por cima de grandes seleções mundiais e sem maiores dificuldades. Tá, Chico, mas isso faz tempo, né? Eu sei, faz tempo. Mas vamos lá, vamos para a realidade. É fato que a gente perdeu muito tempo, perdeu espaço. É claro que a gente está atrás em vários aspectos, mas, pelo amor de Deus, quando a gente fala de um jogo em que você tem uma seleção interessante como é Senegal, e aí você olha para os nossos jogadores, muitos protagonistas ou coadjuvantes de luxo em grandes times do futebol mundial, poxa, vamos fazer frente, né? Mas a seleção virou isso, né? Ela virou um grande nada, um grande conjunto vazio, uma grande intenção, idealização de que alguns jogadores com algum talento, como é o caso do Vinícius Júnior, como é o caso do Rodrigo, que estava com dores, como é o caso de, enfim, sei lá, o Bruno Guimarães, que eu gosto, muito bom jogador, que esses jogadores possam trazer pra gente aquele brilho juvenil, aquele brilho brazuca do drible, da irreverência. Isso é muito pouco hoje no futebol atual. Hoje a gente precisa entender em que patamar está a nossa seleção em relação ao futebol do mundo, em que você precisa de competitividade, você precisa de profissionalismo, você precisa de plano tático, você precisa de estrutura. E aí a gente vai para a origem. Quem comanda a CBF é uma instituição desorganizada, abandonada, descredibilizada, que obviamente traz para dentro de campo o reflexo do que ela é nos bastidores, nos gabinetes. Com os últimos presidentes, um preso, outro afastado, outro denunciado, e com o comando do senhor Edinaldo Rodrigues, que, com todo respeito, não tem uma história no futebol brasileiro e que tomou para si as rédeas da seleção a ponto de sequer definir um diretor de seleções, um coordenador técnico e tentar resolver tudo sozinho. Com o status de um abajur, gente. O Edinaldo Rodrigues não tem nenhuma representatividade no futebol mundial. E é nas mãos dele que está a maior seleção do mundo. Não é o fato que me incomoda mais de esperar por Carlo Ancelotti. Porque eu falei aqui já no outro vídeo, a gente nem discute o nome. Talvez o ideal seja isso mesmo. A questão é tudo que gira em torno. É o fato da gente deixar nas mãos do Ramon Menezes, com todo respeito ao Ramon Menezes, né? Tombense como treinador. Tombense, Vasco, Vitória, seleção brasileira principal. Peraí, gente, peraí. Com tantos treinadores competentes e capazes que temos aqui no Brasil, a gente deixou o Brasil, mais uma vez, na mão de um neófito. Na mão de um cara que não tem condição, que não sabe o que está fazendo. Como foi feito já 2 vezes
com todo o respeito que me merece, a um ídolo brasileiro, no caso Dunga. Que respeito demais como jogador, como atleta, como cidadão, mas que nunca foi treinador e que comandou a seleção em 2 Copas do Mundo. Na verdade, na segunda ele não chegou lá, né? Mas por 2 vezes a CBF escolheu o Dunga. Não faz sentido para mim. E aí, nesse momento em que a gente não tem um técnico definido, em que já se sabia que não teríamos o técnico Tite, que aliás fez um trabalho excelente, né? Agora a gente começa a entender e dar valor para o que o Tite fez com todos os seus pares, delegando funções, viajando e observando jogadores mundo afora, com um ciclo maravilhoso. Aí você vai me dizer, mas o que adianta caindo nas quartas de final para Bélgica e Croácia? Pois é, se tudo isso que o Tite fez ainda fez com que a gente caísse para, vamos lá, né? Bélgica e Croácia, seleções desprezíveis, né? Não, né? Olhem os jogadores da Bélgica em 2018, olha essa seleção da Croácia. E outra, a gente perdeu ali para a Croácia porque é do futebol também, né, gente? Uma bola no gol e a bola entrou. O Neymar tinha classificado o Brasil naquele gol, faltavam 4 minutos. Então, assim, eu não vou aqui crucificar o Tite, pelo contrário, vou cada vez mais valorizar o trabalho que ele fez no ciclo. E aí a Copa do Mundo tem essa aleatoriedade, tem essa imprevisibilidade, como é do futebol, ainda mais num torneio de 7 jogos. Ou vocês garantem para mim que a chegada do Ancelotti vai fazer o Brasil já ser campeão? Podemos até ir pra rua comemorar. Não, né? Então, nada é garantia de título. Mas o ciclo todo, que o Tite teve a capacidade, a possibilidade de fazer 1 ano e meio, um ciclo e meio, inclusive, né? Metade de 2016 a 2018 e depois o ciclo inteiro, agora nós vamos inovar. Nós vamos ter meio ciclo com o novo técnico. Porque esses amistosos que não valem de nada, eles já começam a definir algo. Eles já começam a projetar algo. E o técnico nem chegou. E aí a gente fica passando vergonha, virando chacota, tomando 4 de Senegal. Sem nada, rigorosamente nada para mostrar de novo. Os jogadores mesmo, né? Você nota que os jogadores não estão, sabe? Eles não têm comando, eles não têm norte, eles não sabem para onde se dirigir. E aí, nesse momento em que a gente não tem treinador, que a CBF deveria fazer o seguinte, tá bom, vamos lá. Vamos aproximar a seleção do Brasil, do povo brasileiro, do torcedor brasileiro. Gente, essa data FIFA foi um terror. Ninguém aguentava mais. Ninguém quer saber de Brasil e Guiné e Brasil e Senegal. Vamos falar a verdade. Tá todo mundo ansioso para a volta do Brasileirão. Depois de 11 dias, parece que a gente ficou 3 meses sem futebol. Porque tem que ver a seleção que tá nessa depressão profunda, sem treinador, sem ninguém, sem comando, sem futebol, sem saber para onde vai. Então, o time dentro de campo, ele é reflexo do que virou essa instituição falida, essa instituição deplorável que é a CBF, que não tem mais condição alguma de organizar alguma coisa. Felizmente, já entregou para os clubes a organização de uma liga. Resolvam-se aí. Vamos ficar com a seleção, mas a gente ainda depende, né, da CBF para a seleção brasileira. Uma seleção cada vez mais distante, que joga em Portugal, na Espanha, que joga onde for, na casa do chapéu, e não joga diante do torcedor. E quando joga nas eliminatórias porque pode, cobra ingressos caríssimos, afastando cada vez mais o torcedor do time da seleção brasileira, que sempre foi algo em conluio, que uniu o povo, né, com tanta rivalidade, com tanta divisão, inclusive política. A seleção brasileira era o ópio do povo, era o escape, era aquele momento em que você se reunia com o seu rival no estádio, em que o time vinha jogar na cidade e dizia, vamos torcer pela nossa seleção. Acabou isso, não existe mais, os caras conseguiram destruir com a seleção. E o que vai acontecer na próxima Copa do Mundo? Se a gente ganhar uma Copa, se a gente chegar perto de ganhar uma Copa, vai ser de novo na aleatoriedade, num técnico que vai chegar às vésperas, que vai convocar os caras que jogam lá na Europa, e aí talvez, né, consiga montar um modelo tático competitivo e tudo mais. Tá, Chico, mas não é isso que importa? Talvez seja, mas a chance disso acontecer, ela é muito menor porque não tem trabalho, não tem base, não tem estrutura e não tem essa aproximação com o povo brasileiro, infelizmente. Então, assim, a derrota para Senegal por 4-2, ela só foi um reflexo disso, de virada. E com requintes de crueldade, com gol contra do Marquinhos, com gol no finalzinho lá, com o Mané acabando com o jogo, com o Mané vestindo a camisa da seleção depois do jogo. E que festa! Parabéns, Senegal.
As seleções africanas são uma atração à parte, né, em Copas do Mundo. Eu fico muito feliz, mas assim, olhando pelo lado do Brasil, eu esperava que a gente competisse mais, né? Mas amistoso não vale de nada. Isso é um sintoma, tá? É um sinalzinho que vai resultando ali na frente. Desse jeito, sem essa preparação, não vamos chegar legal na Copa América e muito menos numa Copa do Mundo. Que promete, hein? 48 seleções e a gente segue fazendo fiasco. Não tô feliz, não sei vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!